O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem. Aleluia, glória a Deus, seja muito bem-vindo para mais um momento, mais um culto. Nós estamos aí nesse domingo e eu tenho certeza que o Senhor vai falar de maneira profunda e sobrenatural com você. Amém? A Bíblia diz, o último versículo meio do Salmo, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Que você hoje, nesse domingo, eu não sei como você se levantou, eu não sei como começou o seu domingo, mas eu quero te falar, entronize e louve ao Senhor, porque Ele tem grandes coisas para você. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a verdade de Lucas 15. Com certeza é um dos textos muito pregado por muitos pastores, muitos líderes, mas eu nunca vi exatamente o que nós vamos aprender hoje. Ali tem 3 parábolas onde Jesus fala e nós podemos aprender um princípio muito precioso lendo essas parábolas. E é interessante porque o que Deus nos chamou para fazer é ter um relacionamento com Ele. Jesus, Ele não chamou nós, a mim e a você, para apenas termos uma religião, para sermos dessa religião ou de outra religião. E Jesus, Ele não era evangélico, Maria não era católica. Então, na verdade, nós não somos chamados para fazer parte de uma religião. Nós somos chamados para relacionar com Deus, relacionar com o Criador, relacionar com a fonte, mas também relacionar com o irmão. Quanto mais eu relaciono com Deus, mais eu quero relacionar com os irmãos. Quanto mais o meu relacionamento está saudável com Deus, mais o meu relacionamento será saudável com os irmãos. Por isso, aquele que está em paz com Deus, também está em paz com as pessoas. Aquele que não está em paz com Deus, que ele sente muitas vezes que ele está mal ou coisa do tipo, ele também não consegue ter bons relacionamentos. E hoje nós vamos entender exatamente isso. O que de fato Jesus queria passar para nós quando contou as 3 parábolas ali de Lucas 15. Você sabe, andar com Deus começa na mudança de coração. Lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, ele diz o seguinte, há uma promessa para nós. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentre de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então nós observamos que a primeira coisa que Deus faz conosco é mudar o nosso coração. É tirar o nosso coração de pedra, o nosso coração rígido, o nosso coração soberba, o nosso coração muitas vezes pecaminoso, o nosso coração que tende para a mentira, para a sensualidade, para o adultério. Tirar esse coração e nos dar um coração de carne. Mas também é tirar de nós o coração legalista da pedra, de querer tentar agradar a Deus com a força própria, de querer ter esse coração de justiça própria. Deus remove esse coração também de pedra e nos dá um coração de carne. E esse coração de carne é exatamente o coração da graça, de embriagar da graça do Senhor, de receber da graça do Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 16, olha só o que ele diz. Ele fala o seguinte, porque todos nós, ou seja, eu e você, temos recebido, fala comigo, recebido, isso, da sua plenitude. Quem recebe aí da plenitude de Deus? Como que nós vamos receber a plenitude de Deus? De graça e graça sobre graça. Ou seja, nós recebemos a plenitude de Deus quando mais entendemos de graça sobre graça. Nós recebemos, nós não compramos, nós não conquistamos, nós recebemos da plenitude de Deus através da graça sobre graça. Não tem nada a ver com a lei. Eu sei que muitas pessoas querem guardar a lei e eles acreditam então que quanto mais eles guardam a lei, mais santos eles estão se tornando. Alguns acreditam que quanto menos eles mentem, quanto menos então eles masturbam, quanto menos então ele faz coisas ruins. E aí ele acredita então, agora eu estou crescendo em Deus, agora eu estou avançando em Deus. Como se o nosso avanço
tem a ver com guardar a lei. Mas Paulo fala várias vezes isso em Gálatas e também em Hebreus. O quê? Que a lei, ela não tem o poder de aperfeiçoar o homem. A lei, na verdade, ela foi criada para mostrar o quão pecaminoso é o homem. A lei, ela não justifica o homem. Até mesmo porque na lei, se você errar uma coisa da lei, das 613, você é condenada por todas as demais. Então a lei, ela não veio para justificar o homem. Não é porque você agora está há 18 dias sem pornografia e agora você não mente tem 1 ano, que significa que você está mais santo. Santidade não tem nada a ver com guardar a lei. Santidade tem a ver com separação e convicção de que Jesus é o suficiente. Eu sei que muitas pessoas acreditam que santidade é quanto menos pecado eu tenho, mais santo eu sou. Mas a palavra santidade, ela significa separação. Então, na verdade, quanto mais eu me separo para ver Jesus, para entender da sua graça, para ler a tua palavra, para me embriagar do Espírito, mais santo eu vou me tornando. O Senhor vai me fazendo. Interessante porque no capítulo 10, verso 14 de Hebreus, a Bíblia diz que a partir do momento que nós convertemos, o Senhor nos aperfeiçoou de uma vez por todas. A Bíblia diz que Ele nos aperfeiçoou. E essa palavra aperfeiçoou, no original, ela está no tempo perfeito. Significa que foi de uma vez por todas. Vamos ler o versículo para você ver exatamente o que fala lá. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Para sempre. Aperfeiçoou para quando, irmãos? Para sempre, uma vez por todas. Quantos estão sendo santificados? Então, olha que coisa poderosa. Uma coisa é ser justificado. Hoje você é tão justo como vai ser no céu. A justiça, porque a justiça é uma pessoa. Mas a Bíblia diz também que Ele te aperfeiçoou. Essa palavra também é purificou. Em outras palavras, Ele te purificou. Imediatamente que você creu em Jesus, você está 100% purificado. Nem os seus pecados mais Deus olha. Mesmo quando você cai em pecado, Deus não te olha mais como pecador. Por quê? Porque Jesus, através da única oferta, que foi Jesus, o nosso real e sincero Cordeiro, quando Ele deu essa oferta para nós e nós tomamos posse dela, diz a Bíblia então que o Senhor nos coloca como perfeitos. E nem o seu pecado mais mancha a visão que Deus tem sobre você. Está me ouvindo? Nem o seu pecado mais, quando você tropeça, quando você equivoca, quando você cai, nem o seu pecado mais tira a concepção boa que Deus tem sobre você. Porque Jesus é a nossa vestimenta. Jesus é essa capa que nos protege. E que mesmo quando nós erramos, Deus não atributa, não imputa a nós o nosso pecado. Ao contrário, a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. O que Deus quer, na verdade, é sempre te dar justiça. É sempre te ver justo. Nunca Deus quer te ver como pecador. A partir do momento que você agora está em Cristo, Deus nunca mais te olha como pecador. Nem mesmo os seus pecados fazem você voltar na posição de pecador. Sempre Deus vai te olhar como justo. Por quê? Porque Cristo te justificou. Os seus pecados não te mancham mais com Deus. Os seus pecados não te afastam mais de Deus. Os seus pecados, seus erros, não te colocam para longe de Deus. Por quê? Porque diz a Bíblia que o Senhor foi o que nos achegou até Ele. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava lendo ali em Mateus 28. E interessante, porque em Mateus 28 a Bíblia diz, né, exatamente quando Jesus morre, então. E quando Ele morre, quando Ele se entrega, porque Ele não poderia morrer, porque a morte só tem domínio sobre o pecado, e quem não tem pecado não tem como morrer. Então Jesus, Ele não morreu, Ele se entregou para a morte, Ele entrou na morte. É diferente. E aí é interessante, porque quando Jesus, então, se entrega para a morte e Ele ressuscita, eu achei isso fantástico, está lá no Mateus 27, verso 51. E aí você vai ver que Jesus, então, fala, Deus meu, por que me desamparaste? É a primeira vez que Jesus, Ele fala, Deus meu, Deus meu. Todas as vezes Ele sempre chamou Pai, mas nesse momento Ele chamou Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque Ele estava levando naquele momento sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. E é interessante que no verso 51, lá de Mateus 27, aí sim, vamos ler aí que você vai ver algo poderoso. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha que coisa poderosa.
A Bíblia está dizendo que é o seguinte, a partir do momento que Jesus ele entra na morte, então, a Bíblia diz que tem um véu que rasgou do alto para baixo. Por quê? Porque a bênção agora ela vem de cima para baixo, ela vem do Senhor. E esse véu que a Bíblia está falando é exatamente aquele que ficava entre o lugar santo e o santo do santo. Aonde, presta atenção nisso, onde pouquíssimas pessoas poderiam entrar ali no santo dos santos. Mas quando Jesus ele se entrega para a morte, então ele bebe o cálice do pecado. Ele toma para si todas as consequências. Então, nesse momento, o véu se rasga de cima para baixo. Por quê? Porque agora todo mundo pode ter acesso ao Santo dos Santos. Agora todo mundo pode acessar o Pai. Agora todo mundo pode ir direto com o Senhor. Nós não precisamos mais de um intercessor homem apenas. Agora nós temos um único intercessor, que é homem, 100% Deus, que é Jesus. É o nosso mediador, é aquele que abriu o caminho. Por isso que ele fala lá em João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia! Se você quer chegar-se diante de Deus, chega através de Cristo. Você nunca vai chegar pela sua justiça. Nunca chegue porque você se comportou bem. Nunca chegue porque você dizimou, porque você é um pastor, porque você tem uma reputação. Não, nós chegamos a Deus só por causa de Cristo. As portas do céu estão abertas só por causa de Cristo, porque Cristo morreu no seu lugar para que o céu abrisse para a sua vida. Todos nós nascemos em cima de nós com o céu de bronze. Todos nós nascemos com o céu fechado sobre nós. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, confiamos na tua graça, no teu amor, no teu sacrifício, o céu se abre sobre nós então. Por quê? Porque os céus estão abertos sobre Jesus. Aleluia! Eu não sei daquilo que você está precisando, mas eu quero te falar, Jesus é a resposta. Jesus é o alívio. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade que você precisa. Jesus é a vida que você precisa. Aleluia! E essa, então, é a verdade do céu. Jesus, então, ele entra na morte e o véu se rasga, porque agora nós podemos ter acesso ao Pai. Isso é poderoso. Isso é poderoso. E interessante porque quando nós vemos ali nos evangelhos também, principalmente no evangelho de Mateus, nós temos no capítulo 5, no verso 1, onde Jesus vai fazer o seu grande sermão, que é o sermão da montanha, onde ele vai falar das bem-aventuranças, sobre o jejum, sobre oração, sobre oferta, sobre dízimo, sobre amar os irmãos, e aí um monte de coisa. Interessante que no capítulo 5, verso 1, presta atenção nisso, a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte. Por que Jesus vai ensinar em cima do monte? Porque ele vai mostrar um padrão que é do céu. Ele vai mostrar o padrão que é de cima. Ele vai mostrar o coração, a conduta, ele vai mostrar exatamente como é no céu. Então ele sobe ao monte. E aí então ele faz a pregação em Mateus 5, 6 e 7. Mas quando ele termina, no capítulo 8, olha que interessante. Mateus 8, capítulo 8, verso 1, a Bíblia diz então que ele desce do monte. Por quê? Porque ele aumentou o padrão. Por quê? Porque ele dificultou ao extremo o padrão para que você possa entender que a vontade dele é que você, por si só, não dá conta de fazer as coisas para Deus. Então ele quer fazer por você. Porque a graça sempre é melhor do que a lei. A lei exige, a graça provê. A lei fala para você fazer, a graça provê o que você tem que fazer. A lei fala, não adulterarás. A graça fala, você não vai adulterar e nem vai ter pensamento ruim com essa mulher ou com esse homem. A graça sempre é maior do que a lei. A lei é pequena, a lei é boa, a lei é santa, mas a lei ela não tem o poder de purificar, justificar ou santificar o homem. Você entende isso? E aí nós vemos então que Jesus ele vai no monte para mostrar o padrão do céu. E esse padrão nem eu nem você consegue realizar. Quem diz que guarda a lei, quem diz que vive Mateus 5, 6, 7, ele é mentiroso. Porque esse é um padrão que é só do céu. Esse é um padrão que nós podemos sim praticar. Nós podemos sim viver, mas só através de Jesus. E é interessante porque no capítulo 8, a primeira pessoa que ele acha depois do Sermão da Montanha é exatamente um homem leproso. E lepra na Bíblia é o pecado.
E aí você vai ver então que ele cura um leproso, exatamente para mostrar que ele veio para purificar o pecador e levar ele para outro nível, para tirar ele da lepra, para remover dele a lepra, o pecado, a angústia e levar então ele para viver o padrão do céu. E essa é a verdade. Aleluia! Isso é poderoso, meu querido. Você pode viver Mateus 5, 6 e 7, mas através do Espírito Santo. Não tente viver isso na força própria. Não tente fazer por si só, porque isso não vai dar certo. Isso vai ser cansativo e angustiante. Viva pelo Espírito. Por isso que Paulo fala, anda no Espírito, vive no Espírito. E aí jamais você vai satisfazer os desejos da carne. Aleluia! Então, essa é uma verdade que nós precisamos entender. E nós sabemos que, de fato, para nós andarmos com Deus, a primeira coisa que Deus muda em nós é o nosso coração. Saindo de um coração de pedra para um coração de carne. Saindo depois de um viver legalista para o viver na graça. Sair por tentar agradar a Deus por força própria, por agradar a Deus apenas confiando no sacrifício de Jesus. Eu quero falar isso para você. Desiste de agradar a Deus. Talvez a sua grande questão hoje é que você aí vive tropeçando e você não consegue na sua consciência agradar a Deus plenamente. Mas eu quero te falar, desista de agradar a Deus. Porque Deus, ele se agrada não do seu comportamento, mas quando você acredita que o sangue de Jesus e o sacrifício de Jesus é o suficiente por você. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Significa que Deus, ele se agrada através da nossa fé. Quanto mais cremos em Jesus, quanto mais vemos Jesus, descansamos em Jesus, mais Deus se agrada. Porque ele entregou o seu Filho exatamente para que nós tivéssemos a paz, para que nós tivéssemos a cura. Ele levou o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos curados, restaurados, purificados, justificados. E esse é, na verdade, a vida com Deus. Aleluia! Essas coisas são poderosas. E aí, lógico que para você andar com Deus, a primeira é mudar o seu coração. Mas Deus também vai te levar para o arrependimento. Deus vai te levar a arrepender. E é exatamente sobre isso que nós vamos pautar mais hoje. Roger, que arrependimento é esse? Eu sei que muitas pessoas acham, e eu já falei numa palavra anterior sobre o verdadeiro arrependimento, depois você pode ir lá e ouvir ela, inclusive, também. É uma palavra muito legal, acho que vale a pena você escutar. E muitas pessoas não sabem que a palavra arrependimento vem do grego metanoia. E metanoia, na verdade, significa mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de rumo, mudança de rota. E acredite, você pode arrepender com alegria. Tem gente que acha que arrependimento só é arrependimento se eu chorar. Tem gente que acha que arrependimento é só arrependimento quando eu ficar muito mal. Mas esse não é arrependimento que a Bíblia ensina, não no Novo Testamento. O arrependimento do Novo Testamento é mudar a sua mentalidade. E acredite, você pode arrepender com alegria. Eu já arrependi várias vezes com alegria. Eu estava fazendo uma coisa, de repente eu vi, gente, isso daqui não é o melhor. O Senhor pode fazer isso por mim, o Senhor pode lutar por mim. E aí então eu me arrependo de tentar vencer a minha força própria. E aí eu descanso. Então não ache que arrependimento é só tristeza e choro. Você pode, com alegria, se arrepender. E vamos entender então um pouco mais sobre isso, porque no Novo Testamento eu sei que você, quando fala em arrependimento, você já lembra de João Batista. Você lembra daquele rapaz, o primo de Jesus, 6 meses mais velho do que ele, ali no deserto, ali da Judéia, ali no Rio Jordão, falando sobre arrependimento. Arrependei-vos! E muitas pessoas, elas acreditam que é bonito na pregação dela ficar falando isso. Arrependa, raça de vibra. Arrependei-vos, pecadores. Muitos gostam, daquela pregação de Jonathan Edwards. Arrependei-vos, porque a ira de Deus está sobre você. Eu acho que muito legal. Eu acho que a pregação da lei já teve a sua glória, mas agora nós temos outra pregação. Paulo diz lá em Coríntios que a pregação de lei já teve um nível de glória, mas que agora a pregação da graça existe outro nível de glória. Aleluia! Vamos ver então um pouco como era a pregação de João Batista e depois nós vamos ver como que era de Jesus. Lá em Marcos capítulo 1, verso 4 e 5. Olha o que diz, Marcos 1, verso 4 e 5. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. Qual que era a pregação de João Batista? Batismo de arrependimento. Essa é a pregação dele. Arrependimento de quê?
para remissão de pecados. Ok? Verso 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Então, eu sei que muitos gostam de pregar como João Batista. Raça de víbora, filhos do cão, filhos do diabo, arrependei-vos porque a ira é chegada. Né? Se você olhar mesmo lá em Lucas, capítulo 3, verso 7, você vai ver que é isso que ele chamava os fariseus e os escribas da época. Olha só para você ver. Ele falava, olha, dizia ele, pois as multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E muitos acreditam, muitos pregadores que acham que só deles falar arrependei-vos, o culto então vai ter unção. Só deles falar arrependa, pecadores, ele acredita então que vai ter unção. Eu quero te falar uma coisa muito preciosa, presta atenção. Não é porque você fala arrependei-vos que você está pregando o evangelho. Está me ouvindo? Não é porque você fala para as pessoas arrependei-vos, raça de víbora e pecadores, que você está pregando o evangelho. Porque o evangelho, presta atenção, o evangelho não é pregado para arrepender sobre os pecados. O evangelho é pregado para arrepender sobre a concepção que ele tem de Deus. Existe dois tipos de arrependimento, o da lei e o do Novo Testamento, e o do evangelho. O arrependimento da lei é arrependei-vos dos seus pecados. O arrependimento da graça e o arrependimento do evangelho é arrependa da visão que você tem de Deus, da visão que você tem do Pai. Arrependa da sua justiça própria. Arrependa de achar que você pode se salvar por guardar a lei. O arrependimento do Novo Testamento não é sobre os pecados. O arrependimento do Novo Testamento é sobre a justiça própria. Achar que você, guardando a lei, pode se salvar. Mas eu quero te falar, não existe herói na salvação a não ser Jesus. Você nunca vai ser responsável pela sua salvação. Você nunca vai conseguir se salvar. Se não fosse Jesus, era impossível para o homem se salvar. E não foi eu que falei. Foi Jesus que falou que isso é impossível para o homem. Quando nós lemos lá na história, naquele momento que Jesus está falando com um jovem rico, e o jovem rico está falando que está guardando todos os mandamentos, mas não consegue vender riqueza, o que Jesus fala para ele? Ele fala exatamente isso. O que é impossível para o homem, ou seja, a lei, só você arrepender dos seus pecados, não necessariamente te faz salvo. Porque a salvação é abrir mão da justiça própria e não ficar falando com o pecador sem. Roger, mas tem isso na Bíblia? Lógico que tem. Atos, capítulo 20, verso 21. Vamos ver exatamente o que os apóstolos falam que é a pregação. Olha só. Testificando tanto a judeus como a gregos. O que nós vamos testificar para os judeus e para o grego? O arrependimento. Qual arrependimento? Para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o arrependimento é mudar a mente em relação a Deus. Como você enxerga Deus, como você vê a Deus, como você vê a Jesus. É você abrir mão da justiça própria. Eu sei que eu poderia aqui pregar, arrependa, mas eu prefiro pregar, mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de ver Deus. Mude a sua forma de ver Jesus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Isso é arrependimento do Evangelho. Isso é arrependimento do Evangelho. E aí você me pergunta, Roger, mas Jesus não pregava como João Batista? Ele também não falou ali como João Batista? Arrependei-vos? Vamos ver que eu vou te mostrar. Lá em... deixa eu ver aqui. Lá em... Marcos, capítulo 1, verso 14. Marcos, capítulo 1, verso 14. Olha só. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia. Pregando o que, irmãos? Pregando o evangelho de Deus. Aí vai, próximo verso. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Presta atenção nessa parte. Arrependei-vos. Mas ele fala arrependei-vos, raça de víbora? Ele fala arrependei-vos dos seus pecados? O que Jesus fala? Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa foi a pregação de Jesus exatamente depois dele ter a experiência com João. Ele falou arrependei-vos, mas ele não falou do pecado. Ele falou arrependei-vos e crê no evangelho.
e crê que você é justo, e crê que eu vou te justificar, e crê que eu sou a sua justiça. Abre mão da justiça própria, abre mão de tentar guardar a lei. Eu sei que muitas igrejas têm um monte de regra, né? Não pinta, não borda, não abraça, não beija, não senta, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E eu vou te falar, quanto mais regra, mais cansativo é andar com Deus. Porque Deus não veio nos dar leis e regras, Deus deu o seu Espírito. Deus deu a lei para Moisés, mas Deus veio com a graça e enviou o seu Espírito. Quando a Bíblia diz que Jesus se ascendeu aos céus, ali em Atos 1, o que aconteceu? Jesus subiu, mas o Espírito desceu. Ele poderia muito bem enviar, então, um monte de tábua da lei. Mas não, ele enviou o seu Espírito. Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E nós, de fato, vimos a viver essa vida do céu aqui na terra. Aleluia! E isso é poderoso. É poderoso nós entendermos que Deus, Ele ama o homem mesmo na condição de pecador. E que o Senhor, na verdade, quer que nós arrependemos da maneira que nós achamos que Ele é. Da maneira que nós vemos Jesus. Da maneira que muitas vezes banalizamos o sacrifício de Jesus. E essa é a concepção que nós temos que ter hoje. Ô Roger, mas e Pedro? Pedro pegou arrependei-vos. Pedro falava arrependei-vos. Aí eu vou te explicar então. Você tem que entender que Pedro, Tiago e João foram chamados para ser apóstolos dos judeus. E os judeus foram um povo que não reconheceram Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Vamos ver lá em Atos, capítulo 2, verso 36. Você vai ver, quando Pedro fala arrependei-vos, é porque ele tá exatamente se direcionando para os judeus. Vamos ler lá. Atos 2, verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel. Para quem que Pedro está falando? Casa de Israel. Quem que é casa de Israel? Os judeus. De que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Continua, vamos até o 38. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, meu Deus, o que faremos, irmãos? O que nós vamos fazer agora? Respondeu-lhe Pedro, presta atenção, Pedro fala, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, ele prega o arrependei-vos, quando ele vai falar para a casa de Israel, quando ele vai falar para os judeus. Pedro prega para ele se arrepender quando ele está se referindo aos judeus. Mas quando nós vemos, quando a primeira vez que Pedro prega para um gentil, que foi Cornélio, ele não fala para arrepender. Ele não fala para arrepender a respeito disso, mas sim da noção, da imagem que ele tem de Deus. Vamos lá, abre a Bíblia aí, lá em Atos capítulo 10, verso 43. Atos 10, 43. Olha só o que ele diz. Dele, todos os profetas dão testemunho, de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Interessante, né? Olha que coisa fantástica. Você não pede perdão para ser salvo. Você acredita em Jesus e é perdoado dos seus pecados. Eu sei que por muitos anos você aprendeu o contrário, né? Você chega, pede perdão pelos pecados e agora você é salvo. Mas não foi isso que Pedro está falando. Pedro falou, se você crê em Jesus, automaticamente seus pecados são perdoados. Vamos ler de novo esse versículo, nós vamos até o 38. Olha só. Nele, todos os profetas dão testemunho, que por meio de seu nome, todo aquele que pede perdão, não. Todo que nele crê. Então, agora eu tinha uma imagem errada de Jesus, agora eu tenho a certa. Agora eu creio nele. Quando eu creio nele, o que acontece? Automaticamente existe no versículo, a remissão de pecados. Continua. Verso 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que eram judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Aleluia! Percebemos então que Pedro fala para crer no perdão, Pedro fala
crê em Jesus. E quando você crê em Jesus, automaticamente seus pecados estão perdoados. Automaticamente seu passado, seu futuro e seu presente são lavados pelo sangue do Cordeiro. Porque, meu querido, se depender de você pedir perdão por todos os pecados, tem pecado que você nem lembra. Tem pecado que você não sabe. Tem pecado que não sabe nem que cometeu. Aí o que Pedro fala? Se você crer em Jesus e confessar Jesus, automaticamente seus pecados são remidos, perdoados, purificados, lavados. Oh, aleluia! Você crê em Jesus? Se você está aí na sua casa, onde você estiver, se você confessar Jesus, automaticamente todos os seus pecados são lavados e perdoados. Você não precisa cair no chão declarando pecado por pecado, um por um, lembrando um por um, falando nome por nome. Não. Basta você falar, eu creio em Jesus, eu confio que Ele é o Salvador. Automaticamente seus pecados são lavados. Automaticamente. Você viu que Pedro pregou na casa de Cornélio o quê? Ele falou, olha, se você crê em Jesus, vocês vão ser batizados. E interessante que eles foram, então, receber o Espírito Santo. Vamos ver o que aconteceu? Depois que Pedro prega pela primeira vez para um gentio, gentio, não sei se você sabe disso, mas gentio era quem não era judeu. Então Pedro, o apóstolo chamado para falar aos judeus, ele fala pela primeira vez com o gentio. Ele não vem com essa, arrepende aí de seus pecados, antes que Deus venha e bata você. Antes que Deus venha e acaba com você. Antes que aquele velhinho lá do céu venha e acaba com você. E uma coisa interessante que eu quero já quebrar na sua mente. Deus não é aquele idoso sentado numa cadeira. Porque o que faz alguém envelhecer é o pecado. Tá me ouvindo? O que faz alguém envelhecer é o pecado. E Deus não tem pecado. Significa que Ele sempre é jovem. Significa que Deus sempre é jovem. Se você acha que Deus é velho, eu quero te falar, não é. Deus é jovem, sempre será jovem. E na eternidade nós também seremos eternamente jovens. Ninguém vai envelhecer, ninguém vai enrugar, vai ser tirado as rugas, vai ser tirada essa pele que enruga, vai ser tirado tudo isso que me envelhece, que me fere, que me faz passar mal, que vem atingir meu corpo. Por quê? Porque o pecado não habita na eternidade. Ele vai ser tirado, por isso ninguém envelhece, porque o nosso Deus não é velho. Aleluia! Glória a Deus por isso. E é interessante, lá em Atos, capítulo 11, então, nós vemos aí, capítulo 11, verso 1 ao 4, vamos ler aí, vamos ver o que aconteceu depois dessa pregação de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, que é os judeus, o arguiram, ou seja, perguntaram, meio que brigando com ele, dizendo, entraste em casa dos homens incircuncisos e você comeu com eles? Então Pedro passou a falar, a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Aí Pedro vai agora falar exatamente como que Deus deu a visão, onde ele estava em Jope, como Deus deu a visão, quando ele chegou na casa de Cornélio e toda a sua história. E aí, algo interessante aqui no verso 17. Abre verso 17. Nós vamos ver então o que Pedro fala. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando quê? Quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Olha que versículo interessante. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aleluia! Olha que coisa poderosa, os apóstolos falam, então tá bom. Então nós entendemos que também foi dado para os gentios esse mesmo arrependimento, um arrependimento para a vida. Não arrependimento para a morte, não arrependimento para ficar aqui chorando e lamentando e rasgando o meu coração e falando, ai meu Deus, como eu sou ruim, como eu sou pecador, como eu não presto. Não, diz aí os apóstolos que foi dado para os gentios o arrependimento para a vida. Qual que é o arrependimento para a vida? Jesus, eu não sou, mas o Senhor é. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sei que a partir do momento que eu confesso Jesus, todos os meus pecados são lavados
purificados e remidos. Eu sei que aquele que eu nem lembro, o Senhor já perdoou. Aquele que eu nem cometi, o Senhor já perdoou. E aquele que eu cometi hoje cedo, o Senhor também lavou. Por isso eu descanso no Senhor. Eu abro mão da justiça própria, porque eu sou salvo da ira de Deus. Eu sou salvo do inferno. Eu sou salvo das tentações por causa do Senhor. O meu arrependimento não é sobre os meus pecados, é sobre a minha justiça própria. É tentar viver pela lei. É tentar te agradar pela minha força própria. Eu abro mão disso tudo e descanso e confio no Senhor. Pronto. Esse é o arrependimento para a vida. Esse é o arrependimento, diz os apóstolos, para a vida. É o que te traz vida. O que você acha que faz mais bem para alguém? Alguém ficar aí no chão, gritando e lamentando o pecado que está errando? Ou alguém se levantar depois que pecou e falou assim, eu sei que eu sou a justiça de Cristo. Eu caí hoje, mas se Deus quiser amanhã eu não caio. Se Deus vai me capacitar e amanhã eu vou vencer, mas hoje eu sou a justiça de Deus, é em Cristo. Porque Cristo me fez justo. Eu nunca poderia ser justo. E se eu conseguisse, a minha justiça era trapo de imundícia. Mas Ele me fez justo. Por isso, mesmo que eu caí agora, eu me levanto confiando na sua justiça. Confiando na tua graça. Esse sim é homem de Deus. Esse sim teve o arrependimento para a vida. Esse sim teve o arrependimento que vai levar a crescer. Aleluia! Isso é poderoso. Interessante porque a chave que o próprio Jesus, lá em Mateus 16, 19, deu para Pedro, que vai abrir os céus e vai fechar também, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, a chave é exatamente essa revelação de Cristo. Quando Jesus falou, eu vou dar uma chave para vocês, e essa chave você vai desligar e vai ligar, é o próprio Cristo. É a pregação da graça, é a pregação da remissão dos pecados, é o arrependimento para a vida. Essa chave abre o céu. Jesus é a chave, Jesus é a porta, mas Ele também é a chave. Ele é a porta que abre, por isso o céu é largo, por isso que vai salvar a muitos. É muito estranho alguém virar para mim e falar que o inferno vai estar cheio e o céu vai estar vazio. Como assim? É o contrário, meu querido. O céu vai estar cheio e o inferno vazio, porque maior é aquele que habita em nós do que está no mundo. O diabo nunca vai ganhar de Cristo. Ele nunca vai ganhar de Cristo, porque ele veio para salvar, diz a Bíblia, salvar a muitos. O céu vai estar lotado, não porque são pessoas boas, mas porque elas acreditaram que Jesus é o suficiente. Porque elas acreditaram que um dia Jesus veio e morreu e ressuscitou e está à destra de Deus Pai. O céu não é lugar de gente boa, o céu é lugar de gente perdoada. Gente que creu em Jesus. No Antigo Testamento, eles eram salvos por crer que ele viria. Depois do Novo Testamento, eles criam porque ele estava ali. E depois da ressurreição, creem porque ele veio. Tudo é nele, tudo é por ele, tudo é para ele. Cristo é a eterna salvação. Ele é a porta, mas ele também é a chave. Quando você prega sobre Cristo, quando você fala sobre Cristo, não tem lugar que não abra, não tem porta que não destranque, não tem empresa que não cresça, não tem casamento que não flua, não tem relacionamento que não avance, não tem igreja que não multiplica, porque ele é a porta, mas ele também é a chave. Por isso você quer pregar, você quer ter uma pregação boa, pregue Cristo. Fale de Jesus, fale de Cristo, da sua obra, do seu amor. Essa é a melhor pregação para se fazer. É a pregação mais inteligente, é a pregação mais poderosa. Não fique buscando apenas em livros de teologia, palavras bonitas, pregações nunca pregadas. Meu querido, a pregação é Cristo. É Cristo em vós a esperança da glória. É Cristo sendo o seu sacrifício único, perfeito, imaculado. Isso é a pregação. Aleluia! Ele é maior do que os anjos, é maior do que Moisés, é maior do que Arão, é o nosso verdadeiro descanso. Ele é maior do que todas as ofertas, maior que o templo, maior que o tabernáculo. Ele é maior que o sacerdote Melquisedeque. Ele é maior do que todos e do que tudo. Esse é o nosso Jesus Cristo. Aleluia! Isso é poderoso. E Paulo, Roger? Paulo não pregava também arrependei-vos? Existe uma pregação muito famosa de Paulo, quando Paulo vai pregar em Antioquia. Lá no capítulo 13, a partir do verso 16, Paulo então ele vai para Antioquia, que inclusive era uma das cidades que ele mais foi ali nas suas viagens. Ele vai para Antioquia e ali ele vai pregar. Ele vai falar então exatamente da pregação. E será qual foi a pregação de Paulo? Você sabe, vários pregadores têm suas fitas, têm suas palavras no YouTube, ou seja, em qualquer lugar, eles gravam. E se você quer ver um dia como é a pregação de Paulo, então leia Atos 13, do verso 16 até o final, que você vai ver como que Paulo pregava. É interessante que Paulo ele prega então em Antioquia,
E vamos ver como que ele termina a pregação de Paulo em Antioquia. Atos 13, verso 38 e 39. Vai mostrar como foi a proclamação final da pregação de Paulo. Vamos ler como foi? Aí Paulo termina então a pregação e falava: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia, de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Paulo está falando, olha, toda essa pregação que eu falei, gente, eu vou resumir ela, Paulo falando, é o seguinte: crê em Jesus e você vai ter remissão de pecados. O que a lei de Moisés não pôde fazer por você, Jesus fez completamente. O que a lei de Moisés não pode te justificar e te perdoar, Cristo fez e faz. E aí ele encerra falando exatamente isso. Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre esse poder de crer em Jesus e os seus pecados são 100% lavados. Paulo, então, ele anuncia que a lei não consegue justificar, que a lei não salva, que o comportamento humano ninguém conseguiria se justificar, mas que crer em Jesus é o suficiente para ser salvo, perdoado, redimido, justificado e santificado. Aleluia! E essa é a verdade. Louvado seja o Senhor por isso. Eu vou te falar é muito estranho, falar que uma pessoa tem que fazer isso ou aquilo antes dela ser aceita por Deus. É muito estranho quando eu vejo algumas pessoas, alguns líderes pregando, você tem que fazer isso ou fazer aquilo, deixar isso e deixar aquilo, para Deus te aceitar. Isso é muito estranho porque é a mesma coisa de eu falar para alguém que antes dele tomar banho ele tem que se limpar. Como assim, antes de eu tomar banho tem que se limpar? É o que muitos líderes fazem. Olha, antes de você ser aceito com Deus, você tem que deixar. Olha, deixa de ser homossexual. Ei, você é roqueira? Deixa de ser roqueira. Você fuma maconha? Para de fumar maconha. Você está fazendo essas coisas? Para com isso. Você tem que parar as coisas. Depois de você parar, você vem para Jesus. Em hipótese alguma. Deus quer exatamente do jeito que você está. Deus quer que você venha do jeito que você está, com todos os pecados, os erros, as iniquidades que você fez ou está cometendo. O interessante é que Jesus falou para nós que nós seríamos pescadores de homens. Só que quem é pescador entende. Normalmente quem pesca não limpa o peixe. Existe a pessoa que pesca e existe aquela que limpa o peixe. Jesus nos chamou para ser pescadores de homens e não limpar os peixes. Quem limpa é Deus. Quem limpa é o sangue de Jesus. Você só tem que ir lá e pescar. Pescar usando a vara do amor, usando a vara da graça, falando que os pecados estão perdoados. Esse peixe vem. E quem vai limpar, e quem vai consertar, e quem vai mudar a vida dessa pessoa é Cristo. Eu sei que muitas vezes, quando as pessoas se convertem perto de você, você já quer colocar para ela uma listinha de coisas que ela tem que fazer e de coisas que ela tem que deixar de fazer. Então, a partir de hoje não é para você escutar a Anitta, não é para você ir em show, não vai em estádio, é para você parar de seguir esse tanto de gente. Então a pessoa fica dando um monte de lista. Mas quem anda com Deus sabe, meu querido, apresenta apenas Cristo. Se tem um conselho, uma coisa que você tem que falar para as pessoas é sobre Cristo. E deixa que Cristo fala com ela. É muito ruim quando a gente entra em igrejas ou lugares que a pessoa fica querendo dar regras para a gente. De tudo aquilo que a gente tem que fazer e de tudo aquilo que a gente precisa deixar de fazer. Não, esse não é o seu papel. Seu papel é pregar o evangelho. O papel de Deus é limpar e mudar a vida da pessoa. Não queira fazer o que o Espírito Santo faz. Cada um tem o seu papel. Você vai lá ser esse porta-voz. Você vai lá, como diz João Batista, eu sou apenas a voz, mas eis o cordeiro aí. Deixa o cordeiro fazer o que é ali proveito. O que ele tem que ser feito. Nós é apenas pregar. Aleluia. Aí você pode me perguntar, mas Roger, e Judas? Tá bom, você falou sobre Pedro, você explicou sobre Paulo, e quando a gente vê Judas, será que Judas arrependeu? Abre lá a sua Bíblia então, em Mateus capítulo 27, do verso 3 ao 5. Mateus 27, verso 3 ao 5. Ele diz o seguinte: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de quê, irmãos? Remorso. Ele não estava arrependido. Ele não entendeu o arrependimento. Devolveu as 30 moedas de prata
aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E olha que ele falou que pecou, hein? Só que ele falou por remorso. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas, retirou-se e foi enforcar. Judas, ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Judas, ele até restituiu, ele até quis devolver, ele até quis restituir as moedas que ele tinha ganho. Ele quis de fato restituir, falou: não quero mais essas moedas. Ele ainda falou: eu pequei contra ti, eu errei. Só que tem um porém. A Bíblia diz aí no verso 5 que Judas foi se enforcar. É muito estranho quando alguém peca, e muitos fazem isso. Muitos, quando pecam, eles se sentem mal diante do pecado. E o que eles fazem? Eles nunca vão para Jesus. Eles querem se autopunir, se autocondenar. Muitos, quando erram, eles falam: não, e agora eu vou ficar 2 dias sem orar. Eu nem vou na célula, eu nem vou no culto, eu nem vou nesse grupo, eu nem vou fazer nada, eu nem vou me apresentar. Porque eles querem se autopunir. Eles acreditam que quando eles pecaram, eles têm que ter um nível de consequência. Só que esse é o problema. Judas teve remorso, mas não arrependimento. Se Judas tivesse esperado um pouquinho, Jesus teria sido crucificado por ele. Se Judas tivesse esperado só um pouco, em breve ele teria sido salvo. E nós sabemos que de fato Judas foi para o inferno. E eu vou te mostrar esse versículo. Lá em João, capítulo 17, verso 12. Jesus, ele fala exatamente isso, que Judas, ele acabou indo para o inferno. Vamos ver quando ele fala isso. Quando eu estava com eles, falando dos discípulos, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, Jesus, ele foi para o inferno. Sabe por que ele foi para o inferno? Não necessariamente por causa do suicídio. Eu não estou falando que quem suicida vai para o inferno. Não é isso. Mas o problema de Judas não foi o suicídio. Por mais que nunca é a razão alguém suicidar. Nunca é a solução o suicídio. Independente do problema que você esteja, existe sempre solução. Jesus, ele tem poder para mudar completamente sua vida. Tirar você das dívidas, tirar você talvez de um relacionamento abusivo, tirar você de tantas coisas que você entrou. Jesus é o suficiente e ele pode transformar e mudar isso. Suicídio nunca é a saída. E aí nós vemos então que Judas, ele foi para o inferno não porque ele suicidou, mas porque ele teve justiça própria. A justiça própria é quando você faz algo para tentar se punir pelo seu erro. Então Judas, a Bíblia diz que ele se enforcou. Por que ele se enforcou? Porque ele não foi para Jesus. Ele quis justiça própria. E o que te afasta das coisas de Deus não é o seu pecado, mas é a justiça própria. É quando você acha que você mesmo pode se purificar. É quando você acha que você mesmo pode se salvar. É quando você acha que você mesmo tem condição suficiente para guardar as leis. E isso não acontece. Eu vou te falar, presta atenção nisso que eu vou te falar. É errado se autopunir. Quando você se autopune, isso não é o coração de Deus. Isso não é a vontade de Deus. É errado se punir. Se você se fere e você se sente melhor, você vive na justiça própria. Quando você peca e você se fere, você está vivendo na justiça própria. Porque você não crê nesse perdão completo de Jesus. Jesus não quer nunca que você se fira, por mais terrível que o pecado você cometa, por mais estrondoso ou por mais de quantas vezes você cometeu. Jesus não quer que você se fere para se sentir melhor. Jesus quer apenas que você entregue e confie no perdão e na graça dele, em te libertar e transformar a sua vida. Nunca se puna pelo pecado que você cometeu, porque isso é justiça própria. Isso é acreditar que você mesmo pode trazer a sua justiça. Mas isso não é a realidade. Amém? Vamos então ver exatamente sobre Lucas 15. Vamos entender Lucas 15, porque Lucas 15, Jesus vai falar sobre o arrependimento. Jesus vai trazer a realidade do arrependimento. Eu já te mostrei como Pedro pregou arrependimento. Eu te mostrei Paulo. Eu te mostrei que Judas teve remorso e não arrependimento. Porque quem arrepende não fica só lamentando o pecado. Quem arrepende, ele crê na graça e na justiça de Deus. Entende?
E aí Jesus foi questionado uma vez pelos fariseus e os escribas, por que ele aceita pecadores? Por que ele está andando com pecadores? Vamos ler então, capítulo 1, a partir, Lucas 15, verso 1. Olha só o que diz. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Grava essa palavra aí, ó, recebe pecadores e come com eles. Então, olha só, deixa eu te falar o contexto. Os fariseus e os escribas chegam para Jesus e falam, por que você recebe e come com pecadores? Aí Jesus, ou em outras palavras, por que você está andando com pecadores? Por que os pecadores têm moral com você? E aí ele vai e propôs uma parábola. E nós vamos entender então sobre essa parábola. Olha o que diz. Então, lhes propôs Jesus essa parábola. Qual que é a primeira coisa que ele vai falar? Da ovelha perdida. Aí ele fala, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso. Quando perguntam para Jesus por que ele recebe a pecadores, ele vai propor 3 parábolas. E é sobre isso, é a verdade de Lucas 15, que você vai agora entender. Ele propõe 3 parábolas para ensinar, então, o que é esse verdadeiro arrependimento. O que é, de fato, o arrepender para Deus. Isso é fantástico. Isso é poderoso. Eu falei para você no começo da palavra. João Batista, ele pregava exatamente no tempo da lei. O arrependimento, a pregação de João Batista, era uma pregação para o arrependimento de pecados. Mas ele estava pregando ainda o arrependimento da lei. Roger, como que João Batista estava pregando o arrependimento da lei? Abre sua Bíblia lá em Lucas 16, 16. Você vai ver claramente Jesus falando que João Batista ainda estava na lei. Vamos lá. Lucas 16, 16. Olha só. A lei e os profetas vigoraram até quando? Até João. Então, olha só que poderoso. Significa que a pregação de João é uma pregação de lei. Não é a pregação da graça. Arrependei-vos para remissão de pecados, não é a pregação da graça. Arrependei-vos para Deus te perdoar sobre os seus pecados, não é a pregação da graça. Jesus falou, a lei e os profetas vigoraram, ou seja, foram até João. Mas a partir de Jesus, então, é a pregação do Evangelho. É a verdadeira pregação, é o verdadeiro arrependimento. E agora, algo interessante. Jesus agora propõe, então, 3 parábolas para falar sobre esse arrependimento. E o primeiro exemplo que ele fala é sobre a ovelha perdida. E ele fala o seguinte, olha, se algum pastor tem 100 ovelhas e 99 que são justas, não precisa de arrependimento. Você está vendo aí que Jesus está fazendo uma ironia, né? Mas uma simplesmente some e vai para o deserto ali. Ele deixa as 99 e vai atrás exatamente daquela que se perdeu. A minha pergunta para você é o seguinte. Eu quero te perguntar, o que a ovelha fez? O que a ovelha fez? Jesus ele falou que o céu se alegra quando há um arrependimento. Vamos ler o verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Isso é interessante porque Jesus, ele vira e fala, olha, há muita alegria no céu. Mas aí eu te pergunto, o que a ovelha fez? Será que o arrependimento dependeu da ovelha?
O arrependimento, será que a ovelha gritou bé? E aí então o pastor lá ouviu? Por que que Jesus fala que houve salvação sobre aquela ovelha se a ovelha não fez nada? Como que Jesus fala que vai ter alegria no céu quando um pecador se arrepende se aquela ovelha não fez nada em si? Qual foi o arrependimento da ovelha? Foi quem que procurou? A ovelha procurou o pastor? Ou o pastor que procurou a ovelha? Então, meu querido, eu quero te falar, como que ela se arrependeu? A única maneira que eu consigo olhar de como a ovelha se arrependeu foi que a ovelha se permitiu ser amada. A ovelha se permitiu ser carregada. Presta atenção nisso. A ovelha estava lá presa no deserto. Quem chegou foi o pastor. A ovelha poderia sair correndo. O que ela fez? Nesse momento, presta atenção para você ter a revelação aqui agora comigo. Nesse momento, a ovelha ficou quieta. A Bíblia diz que o pastor pegou ela, colocou no ombro e, cheio de júbilo, voltou. Deixa eu te falar uma coisa. O arrependimento da ovelha foi deixar ela ser amada. Foi deixar ela ser carregada. Foi deixar o pastor colocar ela no ombro dele e deixar ser carregada. A ovelha abriu mão da justiça própria. A ovelha não fez nada. Você está me ouvindo? A ovelha não fez nada. Ela só deixou ser amada. Ela só deixou ela ser carregada. É isso que eu quero te falar hoje. E Jesus usou esse exemplo como um grande arrependimento. Foi ele que falou, não sou eu. Ele falou, isso aqui é arrependimento. Simplesmente por deixar ser carregado pelo pastor. Meu querido, eu não sei o que você tem passado. Como tem sido as suas finanças, seu casamento, seu ministério. Como tem sido a sua sexualidade. Como tem sido as coisas que você tem enfrentado na sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa. O arrependimento que Deus quer de você hoje não é ficar gritando e confessando seus pecados, aqueles que você lembra e que você não lembra. Apenas deixa Ele cuidar de você. O arrependimento que vale para o céu é: cuida de mim. Eu aqui estou a sua ovelha. Cuida de mim. Me coloca nos seus braços. Me coloca no seu ombro. E me leva para o caminho que o Senhor quer me levar. Eu desisto de lutar. De lutar com as minhas forças próprias. Eu desisto de tentar ter justiça. Eu desisto de ficar prometendo que nunca mais eu vou pecar esse pecado. Eu desisto de cair e voltar 100 vezes para o mesmo pecado. Eu desisto. Eu me entrego agora para o Senhor. Eu descanso no Senhor. Diz a Bíblia que Jesus fala, esse arrependeu de verdade. O arrependimento é quando você resolve ficar descansado nos ombros do pastor. Esse é o arrependimento. Só que ele não para por aí. Eu acho isso interessante, porque ele não parou por aí. No verso 7, vamos ler mais uma vez? No verso 7, ele diz, digo-vos ainda, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Qual que foi o arrependimento da ovelha? Deixar ser amada. Aí ele continua, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus disse isso para mostrar que a ovelha permitiu ser encontrada. E eles, os fariseus, não. Eles não deixaram a sua justiça própria. Jesus falou das 99 justas, não é que elas não precisavam de arrependimento, mas é que elas precisavam abrir mão da justiça própria. Elas precisavam abrir mão da justiça própria. Meu querido, não é porque você grita arrependei-vos que você está pregando de fato o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é quando você apresenta Cristo, amoroso e gracioso, que já perdoou completamente os seus pecados, que já purificou totalmente a sua vida. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós queremos nos achegar a Deus, mas Ele quer nos achegar até nós. É Ele que está nos procurando. É Ele que de fato vem até nós. Por isso que a Bíblia diz, né, lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na casa e cearei com ele. Eu vou entrar e vou cear. Meu querido, se tem hoje o arrependimento que você tem que ter, é sobre isso, é descansar em Deus. Descansar, deixar Ele carregar você. E aí Jesus continua. Agora ele vai dar o segundo exemplo. O primeiro foi da ovelha perdida, que permitiu ser amada, que permitiu ser carregada. Agora ele vai contar o segundo exemplo. É da dracma perdida. A dracma, na verdade, ela era uma moeda grega, antiga na época, né? E ela, na verdade, ela tem o mesmo valor do que o denário. O denário era uma moeda romana.
E a dracma era uma moeda que ainda estava ali sendo usada no tempo dos romanos e também significava um dia de trabalho, tanto a dracma como também o denário. Vamos ler agora, porque Jesus, ele explicou da ovelha perdida, que permitiu ser amada e carregada. Ele falou, isso é um arrependimento verdadeiro. Porque os pecadores, eles vêm para mim e eles falam, olha, faz na minha vida. Aí ele vai dar o segundo exemplo, dracma perdida. Vamos ver, do verso 8 ao 10. Ele fala o seguinte, ou qual que é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varra a casa e procura, olha que palavra, procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas e dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que tinha perdido. E vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por causa de um pecador que se arrepende. Eu acho que você vai saber qual é a pergunta que eu vou fazer agora, mas eu vou te perguntar, como que a moeda se arrependeu? Ele, mais uma vez, ele está falando também de arrependimento. Eu te pergunto, como que a moeda se arrependeu? Aonde está na história ali que a moeda ficou gritando arrependida? E ele está falando sobre arrependimento. Sabe qual? Presta atenção. Sabe qual que é esse princípio ali da dracma perdida? É porque ela foi achada. O arrependimento da dracma perdida é porque ela foi achada. Eu quero te falar, Cristo te achou. Cristo te achou. Isso já gera em você esse arrependimento de falar, Senhor, obrigado. Obrigado por ter me achado, obrigado por ter vindo sobre a minha vida, obrigado por ter usado meu primo, meu marido, minha esposa, meus amigos, obrigado por ter usado a internet, o Roger, sei lá quem, por ter me achado. Obrigado. Isso a Bíblia diz que é o arrependimento. Por um lado, a ovelha permitiu ser amada, mas por outro, a dracma perdida, ela foi achada. Presta atenção, não somos nós que chegamos a Deus, é Deus que chega até nós. Não somos nós que guardamos os mandamentos e somos salvos. É Deus que em Cristo nos perdoa e salva. Nós fomos achados e não nós vamos achar a Deus. Amém? E aí agora ele vai dar o terceiro e último exemplo para falar também sobre arrependimento. E agora ele vem falar do filho pródigo. E agora é o terceiro e último, ele fala exatamente do filho pródigo. E aí eu vou te explicar a história. O filho pródigo tinha um pai muito rico e ele tinha 2 filhos. Um filho mais moço e um filho mais velho. O filho mais moço chegou para o pai e falou o seguinte, olha, eu quero toda a herança que me cabe e vou embora. Ou seja, ele queria que o pai morresse, essa é a verdade. E aí, então, o pai dá, então, aquela herança para o filho. A Bíblia diz, então, que o filho sai daquela casa, daquela mansão, de todo aquele luxo que vivia, e agora ele vai, sabe, torra o dinheiro todo. Ele acaba com aquele dinheiro, e ele desfruta e usa tudo aquilo. Ao ponto de agora não ter mais nada para ele se sustentar. Então a Bíblia diz que ele vai, procura alguém para trabalhar, e ele começa a trabalhar, de fato, cuidando de porco, manuseando porco. E ele agora está vivendo tanto com isso que ele começa até a comer comida de porco, porque nem dinheiro agora para comprar comida ele tem. E agora ele, do luxo, virou escravo. E aí eu sei que muitas pessoas gostam de falar dessa parábola como o filho pródigo. Como o filho pródigo ele arrependeu, como o filho pródigo foi incrível. E aí eu quero ler com você, a partir do verso ali, a partir do verso 14. Diz o seguinte, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E aí eu já vi muitos pastores pregando, você está vendo? O filho pródigo caiu em si. O filho pródigo, ele entendeu que agora ele podia voltar para a casa do pai. Ele caiu em si. Só que deixa eu te falar, o filho pródigo não está arrependido. O filho pródigo aqui, ele só está tendo justiça própria. Ele só está pensando nele. Ele não está pensando em arrependimento. Quando ele diz caindo em si, é porque ele está pensando em si.
Ele está olhando para ele e pensando, cara, eu poderia estar bem, estou mal. Mas ele não está arrependendo. Sabe por que eu te falo que ele não está arrependendo? Porque ele chega e fala, ele prepara a maneira que ele vai pedir perdão. Aí ele fala o seguinte, porque eu vou chegar lá no meu pai, aí eu vou falar para ele assim, pai, eu pequei contra ti, pai. Agora é o seguinte, não me chama mais de filho, me chama, eu quero trabalhar para você. Eu não quero mais ter a herança, eu quero agora trabalhar. Eu quero agora ser tratado como um trabalhador. Não quero me envolver agora com a herança. Eu quero agora ser, em outras palavras, eu não quero ser bem tratado, eu quero ser tratado como qualquer um. E aí, a partir do verso 19, coloca para mim o versículo, por favor, verso 19. Olha só, verso 20. Então, ele arrependeu, ele teve a justiça própria, agora ele está voltando, né? E levantando-se, foi para o seu pai. Olha essa parte do versículo. Vinha ele quem? O filho, ainda longe, quando seu pai o avistou. Quem que avistou, irmãos? O pai que viu o filho. E compadecido dele. O filho não fez nada ainda, o pai já estava compadecido dele. Correndo, o abraçou e beijou. Olha para mim. Quem que tomou atitude primeiro? O filho levantou só para ir para o pai, mas quem correu? Quem abraçou? Quem beijou? Quem compadeceu? O pai. Deixa eu te falar, o filho não falou nada, o pai já recebeu ele. Eu quero te falar, as palavras podem chocar homens, podem mostrar para os homens quão bonito é as suas palavras. Mas o que de fato move o coração de Deus é quando você só se entrega. Não são suas palavras que movem a Deus, é a sua entrega. É quando você fala assim, eu estou só aqui, pode vir. Corre, me abraça, me beija, me pega no colo, me transforma, me muda, me direciona, eu estou aqui. Verso 21, olha o que acontece agora. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Agora sim ele arrepende. Nesse momento, olha só para mim aqui. Nesse momento, verso 21, agora sim o filho arrepende. Porque ele fala, pai, eu pequei contra ti. Só que se você percebeu a diferença do verso 19 para o verso 21, ele tira uma parte. Qual parte que o filho pródigo tirou? Ele não falou para o pai, me trata como um trabalhador. Ele não falou isso. Ele só falou o quê? Pai, pequei contra ti. Sabe por quê? A graça te impede que você se veja como um qualquer. Está me ouvindo? A graça, quando o pai correu, o pai abraçou, o pai beijou, o pai se compadeceu, antes que o filho falasse qualquer coisa, o pai já tinha o recebido. O pai já tinha feito para ele. Sabe o que ele entendeu? Meu pai me ama pra caramba. Eu nem vou ousar falar isso pro meu pai. Sabe por quê? Porque a graça faz de você não se ver como um qualquer. A graça faz de você se ver como um filho amado, filho precioso, filho querido. A graça faz de você se animar. A graça te leva até o arrependimento de falar, ele me ama demais, ele me ama muito, essa que é a verdade. Eu não consigo falar todos os meus pecados, eu nunca conseguiria me salvar, nem que eu guardasse a lei dos 603 mandamentos, se eu guardasse 500, mesmo assim eu não conseguiria ser salvo. Quantas vezes eu já errei, quantas vezes eu já pequei, ainda vou pecar, ainda vou errar. Então eu confio nessa graça, eu me deleito nessa graça, pode me abraçar, pai, pode me beijar, pai. Essa é a história. Na verdade, essa história não é do filho pródigo, é do pai generoso. É do pai que ama, é do pai que corre, é do pai que vai, é do pai que abraça, é do pai que mostra graça, mesmo sem o filho ter falado nada. O pai beijou, abraçou, correu e o filho não falou nada. Essa é a nossa história com Deus. O Senhor, Ele tá querendo te abraçar, pegar, fazer na sua vida. Você não precisa falar nada, só deixa. Só descansa, só fala, Jesus, estou aqui. Vem sobre mim, pode vir, vem sobre a minha vida. E Ele quer fazer isso sobre você. Essa história não é de um filho pródigo, é de um pai amoroso, é de um pai generoso, é de um pai que ama, é de um pai que pode dizer alguma fecha. Eu quero te falar, Deus jamais vai cansar de você. Deus jamais vai desistir de você. Deus jamais vai olhar para você e vai falar, mas de novo hoje, já é a 6ª vez o mesmo pecado, mas de novo você está pedindo isso daqui para mim? Mas para que você está pedindo um sonho grande desse? Deus não é desse jeito, porque o nosso Deus é gracioso. Porque o nosso Deus é abundante em graça. Por isso que Davi falou, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu vou habitar nessa casa para sempre. Porque quem conhece a bondade e a misericórdia de Deus anda na leveza,
anda com graça, anda com paz, anda animado em andar com o Senhor, anda alegre de estar com o Senhor. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Não interessa o que o filho disse, mas sim que o pai quer mostrar graça e amor para ele. Deus não se impressiona com as suas palavras. Deus não vai se impressionar com as suas palavras. Nós enfatizamos o filho pródigo, mas o herói da história é o pai. Se você perceber, o herói não foi a ovelha, foi o pastor. O herói não foi a moeda, foi a mulher. E o herói não foi o filho, foi o pai. Porque ele quis mostrar que o arrependimento verdadeiro é ver Deus diferente. O arrependimento do Novo Testamento é: eu creio na tua graça, eu descanso em ti. Se eu fosse contar todos os meus pecados, eu nem daria conta de nomear um por um. Mas eu estou aqui, Jesus. Pode me colocar nos seus braços. Pode colocar a música para mim. Eu estou aqui, Jesus. Pode me colocar nos seus braços. Esse é o arrependimento verdadeiro. Sabe, eu te falo mais. Quando você cai em pecado, você pode até falar, talvez pela sua consciência. Mas sabe qual que é o melhor tipo de arrependimento? Senhor, errei, mas eu estou aqui. Porque eu sei que o Senhor já me perdoou e eu sou a justiça de Cristo. E o Senhor é suficiente. Eu não vou me autoflagelar. Eu não vou me autopunir, porque eu não vou ter o arrependimento morto de Judas. Eu tenho um arrependimento verdadeiro, que é confiar no Senhor. O arrependimento da graça é confiar no Senhor. É descansar. Abrir mão da justiça própria. Parar de querer tentar se consertar e se punir. E descansar nesse amor. Olhando para Jesus, conhecendo a Jesus. Jesus mesmo falou: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, como Deus eterno e como Senhor de todas as coisas. Amém? Na parábola do filho pródigo, nós enfatizamos o arrependimento do homem, mas na verdade o que tem ali é a beleza do amor de um pai. E por último, eu quero ler com você, lá em Mateus capítulo 13, verso 44. Mateus 13, verso 44, nós temos uma outra parábola que Jesus conta. Ele fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Eu já vi muitos pregadores e muitas pessoas aplicar esse versículo como se fosse assim: Jesus é esse tesouro. E agora você vende tudo que você tem. Você abre mão de tudo que você tem. Vende tudo que você tem e vem agora comprar esse tesouro. Mas quando você prega sobre isso, quando você fala sobre isso, o homem é o herói dessa história. Eu vou te falar, em Deus nós nunca seremos herói de nada. Em Deus, sempre Cristo é o herói. Então, na verdade, você vai entender que você não é o mercador ali. Você não é aquele que vende tudo e vai comprar. Porque nós somos pobres. Nós não conseguiríamos comprar. Nós não conseguiríamos comprar esse tesouro. Não tem ninguém que consegue comprar Jesus. Como a gente vai falar que aquele tesouro é Jesus e que a gente vende tudo para comprar Jesus? Não tem como. A gente não tem dinheiro para isso e a gente também não tem habilidade ou caráter suficiente para comprar esse tesouro que é Jesus. Então, na verdade, essa parábola é invertida do que muitos pensam. A realidade é que eu não sou o herói, você não é o herói. Na verdade, Jesus viu esse campo. Nós somos o tesouro e Ele é o mercador. E Ele viu o valor nesse tesouro e Ele vende tudo que Ele tem. Que na verdade Ele morre numa cruz. Ele deixa a sua glória, Ele vende tudo que Ele tem, Ele entrega a sua vida. Jesus deu tudo o que tinha para comprar você. Ele viu aquele tesouro especial. Ele então vende tudo que tem e compra aquele tesouro. O tesouro é você e o mercador é Jesus. Eu quero te falar, Jesus ele entrega a sua própria vida para ter você. E a realidade foi essa. A realidade é que Jesus nos viu como um tesouro. Ele abriu mão de tudo para que nós pudéssemos ser compros por Ele. Nós somos dele porque um dia Ele nos comprou. Nós somos dele porque um dia Ele pagou o preço. Ele pagou sobre a separação que estava sobre nós. O jugo, as consequências, a maldição que estava sobre nós, Ele levou. Nós somos dele porque Ele nos comprou.
Ele um dia viu valor em nós. Muitas vezes nós não vemos valor em nós. Muitas vezes nem as pessoas nos valorizam. Mas Ele viu valor em nós e vendeu tudo o que tinha para nos comprar. Então Ele nos tem agora. E esse, na verdade, é a verdade da parábola e de Lucas 15. É um pai, é um pastor, é uma mulher, é um Senhor amando. E que o arrependimento que Ele quer de você é que você descanse e confie no perdão, na graça e na misericórdia dEle. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero te falar. Assim como a ovelha, a moeda e o filho, todos eles foram achados. Todos eles não fizeram nada. Nada, não fizeram nada. E Jesus usou esses 3 exemplos para falar que esses verdadeiramente arrependeram. Porque eles só foram encontrados. Eles só foram achados. Eles não falaram nada, só receberam esse abraço. Eu quero te falar, onde você está, receba agora, em nome de Jesus, o abraço de Deus. Receba agora o toque do Espírito Santo. Eu quero orar por você. Se você quer consagrar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você. Jesus, eu oro por cada pessoa agora, em nome de Jesus, que escutou essa palavra. Eu oro a Deus porque muitos têm pregado sobre a lei, muitos têm trazido a consciência do pecado sobre nós. Mas o Senhor quer nos trazer a consciência do perdão, a consciência da justiça. Eu oro a Deus para cada uma dessas pessoas que está me ouvindo e assistindo, que elas recebam agora vida do Senhor. Que toda culpa, toda acusação seja cessada agora em nome de Jesus. Que elas recebam agora o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas. Em nome de Jesus, se você está enfermo, coloca agora a sua mão na sua enfermidade. Eu quero declarar, pelo poder do sangue de Jesus, que as suas feridas são restauradas. Que o seu câncer é secado. E que toda enfermidade sobre o seu corpo, em qualquer parte, receba agora, em nome de Jesus, a cura e a restauração completa. Porque em nome de Jesus, você é a justiça de Cristo. Porque Cristo te justificou. E por isso agora você tem acesso ao Pai. Jesus, eu oro para que essa pessoa que está desanimada, que o Senhor libera sobre ela o ânimo. Eu oro, ó Deus, para essa pessoa que pensou em suicídio. Ó Deus, nessa semana, por tanto de problemas que está vindo sobre ela, que o Senhor acalma o coração dela. Que o Senhor acalma a mente e o coração dessa pessoa. E ela receba, ó Deus, esse abraço do Senhor, assim como aquela ovelha perdida. Jesus, eu te peço para que o Senhor possa vir com a tua vida, a tua presença e a tua unção sobre a vida dessa pessoa. Ó Deus, prospera cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Prospera essas pessoas. Libera, ó Deus, da unção, da sabedoria. Deus, libera a prosperidade. Libera, ó Deus, poder do alto sobre cada um. Quero declarar sobre a sua vida que o Senhor agora libera algo especial. Tudo aquilo que você tem desejado e sonhado, o Senhor vai fazer realizar. Jesus, eu oro para que todo espírito que venha querer mentir, atrapalhar, gerar mentiras ou sofismas, seja repreendido. Eu oro, Deus, para que a abundância da graça seja derramada sobre essa pessoa agora. Independente de onde ela esteja. Que ela entenda o tanto que o Senhor a ama e que nem os pecados dela pode fazer distinção ou separação com o Senhor. Eu oro, Jesus, para que essa pessoa que muitas vezes tem caído no mesmo pecado, tem tropeçado as mesmas coisas e não aguenta mais pedir perdão pelo mesmo pecado. Eu oro, Deus, para que o Senhor traga a ela revelação da graça, revelação da capacitação. Porque a lei exige, mas a graça provê. Por isso eu oro, Deus, para que o Senhor capacite essa pessoa. Eu oro, Deus, para que o Senhor, ó Deus, libere essa unção que transforma, que muda, que restaura. Jesus, em nome do Senhor, libera hoje, nessa manhã, um poder do alto, para que essa pessoa que está me ouvindo, ela possa ter a vida totalmente transformada. Pai, eu oro para que ninguém de nós viemos a viver na lei, viemos dependendo da nossa justiça ou do nosso comportamento. Nós abrimos mão, ó Deus, de tudo aquilo que nós queremos ganhar pontos com o Senhor, ou até mesmo, ó Deus, ganhar favor do Senhor através do nosso merecimento. Nós queremos descansar em Jesus, sabendo que Ele é o suficiente e que isso agrada o teu coração. Pai, restaura os casamentos, livra, Deus, da tristeza, da depressão, da pobreza e da falência. E que essa pessoa agora possa, de fato, Pai, receber Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Em nome de Jesus, diga amém aonde você estiver e que você entenda que essa é a verdade. O arrependimento verdadeiro, o arrependimento de Lucas 15,
é você descansar o seu coração e simplesmente deixar Ele fazer na sua vida. Deus te abençoe. Te vejo no próximo culto com outra palavra para abençoar a sua vida. Seja cheio da alegria, cheio da unção de Deus. Você possa, a partir de hoje, viver os seus melhores dias de vida, porque Ele tem cuidado de você. Amém? O amor de Deus